Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Quintiliano, sou advogada e hoje, mais uma vez aqui com vocês, né? Vamos conversar aí sobre direito de família. Existem alguns apontamentos aí que as pessoas fazem e eu acho interessante trazer para vocês também, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, né? Claro, nunca é exclusiva, né? É uma situação que de repente é comum e as pessoas têm dúvidas. Então eu trago aqui sempre para vocês o que chega para o escritório, trago para vocês também aqui no canal. Pessoal, mas primeiro quero fazer um convite antes que eu esqueça, né? Para você que ainda não é inscrito no meu canal, fica à vontade, fica aí, se sinta em casa, se inscreva, curta os meus vídeos, compartilhe com seus amigos, né? Não guarda informação só para você, não. E não esqueça aí também de ativar o sininho, tá? Para receber em primeira mão toda vez que eu postar vídeo por aqui. Bom, pessoal, e aí, né? A pessoa chega para mim e fala: olha, eu quero me divorciar, mas eu só tenho um único imóvel. Como é que fica? O único imóvel, o casal ali se separando ou se divorciando, como que é feita essa partilha aí desse bem? Bom, o que acontece, pessoal? Existem diversas situações, né? Então isso é uma coisa assim que a gente, lógico, Márcia, é óbvio, né? Vai ter que dividir, metade para cada um, acabou e pronto, né? Mas assim, na prática, eu vou contar para vocês o que acontece na prática, tá? Muitas vezes, né, o casal, claro, como eu sou mediadora de conflito familiar também, então eu consigo, né, trazer as duas partes para conversarem. Então, geralmente a pessoa vem primeiro conversar comigo, né, marca um dia, um horário, uma consulta, vem conversar sozinho. Então, vem uma parte, ou o homem ou a mulher, ou se é uma união homoafetiva, uma das partes, enfim, não importa. É o interessado, aquele que quer entrar com ação. Quando tô falando aqui de um divórcio ou de uma dissolução de união estável, alguma coisa assim que vai pôr fim à relação, ao casamento, à união estável, esse interesse, né, de dissolver essa união, essa sociedade, de forma, a princípio, litigiosa, tá? Porque consensual é fácil. Consensual, o casal já tá ali, já tá tudo combinado, tá de acordo com todos os seus, né, termos dessa dissolução. Então, o que eu quero dizer é que eu tô falando com vocês aqui da prática de um divórcio ou uma separação, no sentido de que há um litígio, é litigiosa. Até então, a princípio, tá todo mundo brigando aí, tá de mal, né? Não tá nada de forma amigável. Então, claro, sempre a gente, eu como mediadora de conflitos, inclusive, né, advogada familiarista, pelo bom senso, vamos tentar de tudo, principalmente para manter, né, uma relação, porque é família, quando tem filhos, é uma relação de continuidade, não é porque você divorciou, separou, que nunca mais você vai ter contato com aquela pessoa, é mãe dos teus filhos, por exemplo, ou é o pai dos teus filhos, enfim. Então a gente sempre preza, né, pelo bom senso, por um acordo, algo amigável, né, que vá fazer bem para todos, né, causar menos traumas, porque já não basta o trauma, né, a tristeza de um fim de um casamento, geralmente fica abalo emocional, porque ninguém casa pensando em separar, né? As pessoas casam para constituir família, para fazer um lar, né, então a princípio, é o que eu penso, né, existem casos e casos. Mas a princípio a pessoa casa para fazer família, para ficar junto, não para vou casar porque eu quero separar depois, não, né? Ninguém é louco, né? Assim, a ponto de fazer um negócio desse, mas enfim. Então a gente preza sempre pro consensual, a gente tenta trazer, eu pelo menos, né, tento e consigo muitas vezes, quase assim, de repente 90% consigo trazer a outra parte e eu transformo isso num consensual, um divórcio, uma separação consensual, uma forma consensual, onde é menos né, traumático e mais rápido e mais barato para todo mundo, né? Bom, então a pessoa chega, só tem um único imóvel, né? Então existem situações onde a gente de repente escuta assim: ah, eu não quero saber, né? Eu quero que venda o imóvel, divide aí meio a meio, de repente, né? Depende do regime de bens, claro. Então eu quero vender o imóvel. Então existem situações onde realmente chega a esse ponto de ter que vender esse imóvel para partilhar.
né? Ok. Então, normalmente, o que acontece? Se a esposa normalmente a esposa está no imóvel com os filhos e tal, como que nós fazemos, né? Como que é na prática? É feito o divórcio, independente de consumir essa venda, de consumar consumar a venda, né? Realizar a venda do imóvel. Então, uma coisa é o divórcio, outra coisa é a partilha. Então, a partilha também pode ser feita em momento oportuno, né, em outro momento, não exatamente na ação do divórcio, mas pode-se deixar estipulado que esse imóvel vai ser vendido, né, vai ser colocado à venda em alguma imobiliária de confiança, tanto de uma parte quanto da outra, né, ou do marido, ou do ex-cônjuge, ou da ex-cônjuge, né? Então, vai se colocar à venda numa imobiliária para trabalhar essa venda, né? Essa pessoa que está no imóvel, que normalmente é a mãe com os filhos, ela se compromete a colaborar, né, no caso de atender esse corretor, né, as visitas do corretor com os interessados no imóvel, ela não pode prejudicar, né, esse trabalho aí do corretor, marcou 3 horas, o corretor chega lá, a mulher saiu de propósito, né, para evitar, né, para prejudicar essa venda, então não pode. Então, assim, ela se compromete a facilitar também essa parte. E assim que essa venda é realizada, claro, vai se dar um prazo, né, para que essa pessoa saia do imóvel. Então, dá-se um prazo para a cônjuge ou o cônjuge que ficou no imóvel para que ele saia do imóvel, né? E é feita a partilha, tá? É feita a partilha, o fruto aí dessa venda é partilhado entre os ex-cônjuges, ok? Mas também eu já vi casos onde o ex-cônjuge era consensual, óbvio. Então, agora não mais litigioso, então chegou, ó, vamos nos divorciar, nós queremos o divórcio, temos um único imóvel, mas o meu imóvel é grande, né? Tanto tem como fazer entradas independentes, e nós resolvemos que vamos morar no mesmo imóvel. Porém, o imóvel, por ser um imóvel grande, tinha condições a pessoa ter lá o seu espaço e o outro ex-cônjuge ter o seu espaço independente, as entradas, enfim. Tinha lá um esquema que era possível que os dois permanecessem e nenhum interferiria na vida do outro, no seu dia a dia. Ficou assim, né? E que esse imóvel futuramente, se fosse conveniente para ambas as partes, eles iriam colocar à venda e a partilhar. Mas que nesse momento ia ser assim. E assim foi, e ficou. Outra situação, o ex-cônjuge saiu do lar, até era um caso que tinha uma cautelar, foi um divórcio litigioso, onde tinha violência, tinha dependência química, enfim. Então ele foi convidado a se retirar do lar, a esposa ficou, a ex-cônjuge ficou com os filhos, né? Ela tinha filhos maiores e filhos menores, né? Tinha filhos, um maior e 2 menores. Bom, então ficou determinado o quê? Que ela ficaria no lar e assim que o caçula completasse a maioridade, fizesse 18 anos, ficou estipulado 18 anos, né? Então que ele completasse 18 anos de idade, que esse imóvel seria colocado à venda em imobiliárias, né, de confiança aí desses ex-cônjuges. E assim que fosse vendido, faria-se a partilha, daria um prazo, era feita a partilha, dava um prazo para ex-cônjuge deixar o imóvel livre e desimpedido, né? Bom, essa é uma situação. E ele não cobrou aluguel dessa ex-cônjuge, porque seria um direito também dele, porque ele não está usando o imóvel que também é dele. Então, mas ele não cobrou, ele deixou ela ficar no imóvel desde que ela fizesse a manutenção, arcasse com o condomínio, que era um apartamento, cuidasse do imóvel, pagasse IPTU, enfim. Isso era a responsabilidade dela e ele não ia pagar, ele não ia receber aluguel, que ele teria direito. Essa é uma situação. Já eu tenho outra situação onde o imóvel era financiado, né? E a cônjuge, né? A ex-cônjuge nesse divórcio, ela queria ficar com o imóvel. Ela queria assumir a dívida do financiamento. Ela gostaria de ficar com o imóvel. E eles tinham outros bens. Então, o casal, depois de muita mediação, começou com litigioso, ela me procurou, depois eu consegui trazê-lo para mim também, para nós realizarmos, né, converter aquilo chegamos a entrar com a ação,
né, como litigioso o divórcio. Mas aí conseguimos depois pedir a conversão. E o rapaz, o ex-cônjuge, ele acabou se interessando porque ele ficou com os outros bens, que na verdade interessava mais para ele do que esse outro bem, esse imóvel financiado. Mas, claro que tudo isso é feito um cálculo, um levantamento, porque você não pode prejudicar nenhuma das partes, né? Nenhuma das partes pode sair prejudicada. Então, é feito um cálculo, é apurado um valor para que realmente faça-se uma partilha honesta, digamos, né? Então, ele ficou com outros bens, eles tinham também um outro imóvel, um terreno, construindo um outro imóvel interior, aí tinha carro, tinha bens dentro do apartamento, um apartamento, né, muito bom, uma região muito boa também, enfim. Então, ficou estipulado dessa forma. Ele ficou com alguns dos bens, ela ficou com o apartamento e algum bem também que estava dentro do apartamento, e ela assumiu, né, o financiamento. Foi feito também a troca de titular desse financiamento do imóvel, para garantir que o financiamento seria somente a responsabilidade do pagamento do financiamento e do condomínio somente dela, única e exclusivamente dela, da ex-cônjuge, né? E ele ficou com os outros bens e o divórcio saiu e vida que segue, né? Outra situação, a pessoa que ficou no imóvel, ela além de cuidar do imóvel, manutenção, pagar as contas referentes, né, à água, à luz, IPTU e tudo mais, ela foi levantado aí um valor de um aluguel, né, referente a esse imóvel. Por exemplo, no valor de mercado, um aluguel para aquele imóvel é R$1.000. Né, aquele determinado imóvel, valor de mercado, um aluguel R$1.000. Ok. Esse valor, né, pertence ao casal. Pensa assim, o imóvel tá lá vazio e colocou para alugar. E o casal se separou, né? Então cada um tá num endereço. Se você for alugar para terceiro, R$1.000, então esse valor que vai entrar, esse fruto desse aluguel, desse apartamento, é dividido, 50% para cada um, tá? Neste caso, a pessoa ficou no imóvel, a ex-cônjuge ficou no imóvel e combinou. Então, por exemplo, R$1.000, o que ela tem que fazer? Pagar R$500 para o ex-cônjuge. Ele tem direito a R$500. Paga-se um aluguel e fica morando no imóvel, cuidando do imóvel. Um outro caso, uma outra história, né? Também casal se casou depois de um ano, né? Eu já tive situações onde o casal casou durou uma semana. É incrível isso também, coisa que assim, maluca, né? E casal também já tive também cliente que durou 3 meses. Né? Então, por que casa, meu Deus do céu, né? Por que casa? Acho que é pra fazer festa só. Acho que casamento é festa. E casamento não é festa. Casamento é a celebração ali do casamento civil. Isso é casamento. Festa é pessoal que... Isso criou-se, né? Essa cultura. Bom, enfim, voltando aí pro nosso tema. Aí o casal resolveu se separar sem filhos. Não tem filhos. Então, casal jovem, os dois trabalham e tudo. Então, resolveram se separar. E o imóvel, a princípio, a ex-cônjuge queria ficar morando lá. E sem pagar aluguel era um conflito. Aí, depois de muita conversa, resolveram, não, então é o seguinte, ninguém mora no imóvel, o imóvel vai ser alugado e o fruto do aluguel partilhado. E assim ficou, tá? Então, o que eu quero dizer com esse comentário aqui nesse vídeo? As pessoas, às vezes, brigam, nossa, fica aí, leva para tanto tempo essas discussões, né, na esfera judicial, e esquece que o mais importante da vida é viver a vida, é seguir a vida, né? Então não deu certo, casou por amor, que se separe por respeito. Não deu certo um casamento, gente, toca a vida, né? Não se prende a isso, assim, claro, é bem, é patrimônio, é dinheiro, não tô dizendo que você não tem que valorizar aquilo, mas resolver de uma forma que fique bom para todos ali, toca a vida, sabe? Assim, não se prende a isso porque a vida passa tão rápido. E aí você vai ver que não valeu a pena ficar estendendo aí uma demanda judicial por longo tempo e gastando e prejudicando, inclusive, o emocional, né, das partes envolvidas e muitas vezes, inclusive, dos filhos que estão ali presenciando essa situação. Por mais que os pais tentam esconder, de repente, essas brigas, mas os filhos sentem, os filhos percebem, eles estão vendo aquilo, estão sentindo aquela energia ruim, então aquilo faz mal para todo mundo.
Então, existem possibilidades de se resolver quando o casal está se divorciando ou se separando e ele só tem um imóvel. Não tem que ficar brigando muito. A questão é colocar ali à disposição deles, né, dos ex-cônjuges, né, do casal, digamos, colocar à disposição de forma clara, de forma bem explicada para eles, assim, as opções, o que pode ser feito, né, e que deve ser feito, assim, uma delas vai acabar sendo feita. Ou, uma outra coisa que eu ia esquecendo aqui, de repente o imóvel quitado, né, e uma das partes quer ficar com o imóvel. Eu quero ficar, não quero perder esse imóvel. Então, avalia, né, vamos avaliar este imóvel, faz uma avaliação, né, através de um profissional. Essa avaliação é juntada no processo, são 3 avaliações, onde vai constar o valor realmente de mercado daquele imóvel. E você que tem interesse, né, claro, vai oferecer, isso tudo vai ser conversado, pode comprar a parte do ex-cônjuge ou da ex-cônjuge. Né? Então, assim, vale R$1 milhão. Ok, 500 mil é da outra parte. Você vai comprar a parte do ex-cônjuge ou da ex-cônjuge e tudo isso é formalizado e o imóvel fica só para uma pessoa. Só para um dos cônjuges, enfim, aquele que teve interesse. Então, ele pode comprar. Então, é importante, quando o casal chega, sempre eu, pelo menos, né? Então, vamos colocar ali na mesa, olha, são essas as possibilidades. O que vamos, né? Aonde começa aí a conversa? Qual é o melhor para você? Vamos chamar outra parte, vamos conversar, vamos ver, vamos chegar no meio termo, né? Vamos ver o que é melhor. Porque, de repente, você também vender um imóvel, depende da época que você está, por exemplo, né, nós estamos atravessando um momento de crise econômica. Será que vale a pena? O único bem daquela família, vale a pena botar tudo a perder? De repente vender por um preço aí que o que as partes vão pegar não vão conseguir comprar outro imóvel, sabe? Vai criar um problema ainda maior, porque de repente a mulher tem filhos menores, aí ex-cônjuge, e vai ficar onde? Como é que vai ser? Né? Então, assim, vamos sempre tentar usar de bom senso para que se preserve uma relação de continuidade, que é da família, né? E às vezes, muitas das vezes, também o patrimônio, né? Por quê? Porque tem filho. É importante pensar nos filhos, né? Tá bem? Então, pessoal, é isso aí, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Essa também é um fato que é corriqueiro, chega isso muito no meu escritório, as pessoas têm essas dúvidas e eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bem? Então, muito obrigado, né, mais uma vez por estarem aqui comigo. É muito gratificante para mim poder passar conhecimento e informações para as pessoas e eu aprendo muito com vocês também quando as questões chegam para que eu responda, né? Porque obrigatoriamente, se é um fato que eu nunca vi, me leva a estudar e me faz crescer profissionalmente também. Então, muito obrigada. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.